Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Do podcast O Corretor, chegando para mais um episódio especial. E hoje, nessa quarta-feira, que a gente vai estar lá em Porto Alegre, quando esse episódio estiver no ar, mas vamos falar hoje, eu vou deixar até para os meus convidados se apresentarem, mas eu vou pedir para o meu co-host hoje aqui, que vai vir para um episódio especial, apresentá-los e falar um pouquinho para vocês sobre o que a gente vai falar hoje nessa noite com vocês. Então, Santa, conta para o pessoal que está assistindo agora no podcast O Corretor, naquela câmera lá, o que a gente vai falar hoje? Boa tarde, boa noite a todos. Boa tarde, boa noite. Conforme a ocasião. Hoje nós convidamos algumas personalidades aqui do nosso seguro e o Léo para nos ajudar a falar um pouco mais de assessorias, né? Alguns corretores, algumas empresas não estão bem sabendo o que é uma assessoria de seguros. E nós vamos tentar desvendar para vocês e mostrar para vocês as vantagens que uma assessoria traz ao corretor de seguros e às seguradoras que ele representa. Perfeito, Santa. E hoje, então, a gente trouxe aqui nada mais, nada menos que dois presidentes que estão aqui situados em Curitiba, né, do Sincor Paraná e do Sinseg Paraná e Mato Grosso do Sul. Então sejam muito bem-vindos. Vou começar com os mais velhos, tá, Bini? Mas com toda categoria, experiência de mercado. E Lucinho, seja bem-vindo novamente ao podcast O Corretor. Muito obrigado, Léo. Uma satisfação estar aqui. Agradeço aí o convite de estar aqui junto com o Santa Rita, o Bini e você. E acho que você tem feito um trabalho maravilhoso aí junto ao mercado, tem crescido, desenvolvido, levando informações para os corretores. E quero mandar meu abraço a todos os corretores, né, do Paraná e também do Brasil, porque é um evento este que é disseminado em todo o país, né? E dizer que é uma satisfação estar aqui. Vamos falar, sim, de assessorias, que eu acho que é um segmento tão importante que hoje existe no mercado, que cresceu, desenvolveu, se transformou, né? Evoluiu muito e tenho a dizer que muitos corretores têm a agradecer isso, porque realmente hoje elas são um polo importantíssimo para o mercado de seguros. Então, perfeito. Estamos à disposição e vamos trocar algumas ideias e parabenizar também o Santa Rita pelos 20 anos, né? Exatamente, é uma data muito simbólica para o nosso mercado, né? E Bini, seja bem-vindo também hoje representando o Sinseg Paraná, Mato Grosso do Sul, para a gente conversar aí sobre o papel fundamental das assessorias no nosso mercado, né, Bini? Beleza.
Olá a todos. Léo, obrigado pelo convite, Santa. Obrigado. Eu brinco que eu venho aqui trocando de chapéus, né? Já estive aqui como Mafre, já estive como Sindicato do Rio Grande do Sul e agora uma alegria estar falando com todos em nome do Sindicato das Seguradoras do Paraná, Mato Grosso do Sul, e um assunto tão importante, né? Falar das assessorias, falar desse novo momento do mercado, né? Como as assessorias estão construindo e contribuindo com o crescimento do nosso mercado. Agradecer ao Wilson aí por estar ao meu lado nessa jornada. Eu acho que 2 sindicatos co-irmãos que têm que andar lado a lado, né? As seguradoras, as corretoras, e estando aqui falando da nossa disseminação do nosso mercado e fortalecendo muito mais. Então vamos tocar mais esse bate-bola aqui. É verdade. E Santa, eu vou jogar a bola para você agora. Okay. Você é um cara que tem muita experiência, muita vivência. A gente está aqui falando dos 20 anos da Santa Rita Assessoria, que vão ser comemorados agora no dia 28 de março, né? Daqui a alguns dias para quem está assistindo esse episódio. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como começou, quando você começou lá 20 anos atrás, né? Como foi esse papel das assessorias? Como que era para você desbravar esse mercado? Há 20 anos eu resolvi sair do mercado de seguradora, né? E, nesse momento, eu convidei o meu assessor lá de diretoria, que era o Marlos, para nós abrirmos uma empresa de assessoria. Aí nós começamos a estudar o mercado para ver como é que se comportava e como é que ele se dava, né, junto aos corretores de seguros, né? E começamos a ver algumas carências, algumas necessidades que o mercado queria, algumas carências e necessidades que as seguradoras tinham, e nós começamos a fazer, com a experiência de 50 anos de mercado de seguros, né, e mais os meus sócios, nós começamos a estudar e ver qual seria a melhor possibilidade. E conseguimos chegar a um ponto realmente interessante do que acontece hoje no mercado de seguros. Eu até falei outro dia, falando com o Bini e com o Wilson, que na década de 70, eu não era nascido, não, mas... Está fazendo 20 anos só agora, pô. Na década de 70, as seguradoras vinham de São Paulo e do Rio de Janeiro para o Paraná e nomeavam como um diretor regional um corretor da cidade que iria tocar a seguradora. Então, os diretores daquela época eram corretores de seguros que faziam seguros, né, naquela seguradora. Aí as coisas foram aumentando, a profissionalidade começou a cada vez mais exigir a presença de pessoas extremamente técnicas, e daí as seguradoras se desenvolveram cada vez mais. Os corretores também, eu me lembro que eles iniciavam a venda de seguro de automóvel, porque ele era um vendedor de uma loja de automóveis, ou tinha uma oficina, qualquer coisa parecida, eles começavam a vender seus seguros, né? E, de repente, começavam a ver que ganhavam mais em seguros do que, efetivamente, fazer daquela profissão que era a principal deles. O que aconteceu? De repente, esses corretores se tornaram cada vez mais potentes e cada vez com mais produção, mas não existia um profissionalismo atrás disso. Ele vendia automóvel, né? Hoje não, hoje o mercado, o senhor pode dizer muito bem, o mercado de corretores de seguros, é necessário que você entenda de seguro, que você ofereça o seguro da residência, que você ofereça o seguro de vida, ofereça todos os seguros que tem, conversando com o seu segurado e não só cotando o seguro de automóvel, não é, Wilson? Isso mesmo. Hoje a gente tem aí uma quantidade de produtos que, na verdade, a gente tem que, muitas vezes, se especializar e ter áreas específicas de atendimento, porque é importantíssimo você saber o que você está vendendo, né? Eu acho que uma das dificuldades hoje do mercado, dos corretores, até porque a própria SUSEP hoje deixou de exigir a condição geral para aprovar um produto, então tem surgido produtos e tem havido diversidade grande entre eles. Então, hoje, na verdade, você tem que prestar uma consultoria, não seria só vender. Você tem que esclarecer o que é o produto, o que cobre, que condições eles têm, porque muitas vezes você compara um preço e é diferente, mas tem condições diferenciadas dos produtos, né? Okay. E você sabe disso, porque até você muitas vezes dá orientação nesse sentido. Ah, sem dúvida. Se me permite, eu gostaria de mostrar às pessoas que não, os corretores, o mercado e as pessoas que
que labutam com seguros, como é a entrada de um seguro dentro de uma seguradora. Hoje nós temos o corretor pessoa jurídica, que é uma pessoa, um órgão SUSEPado. O maior em quantidade pelo país, né? Os maiores corretores são pessoas jurídicas. São pessoas hoje. jurídicas e esses tratam diretamente com a seguradora. Normalmente essa corretora, normalmente não, às vezes esse corretor tem lá 4 seguradoras que ele representa, que ele vende, alguns têm 6, 7 seguradoras que ele representa. Nós temos também a pessoa física, que são corretores autorizados pela SUSEP a trabalhar, e eles são pessoas físicas, não abriram uma pessoa jurídica, mas têm uma condição de vender o seguro e a apólice sai com o seu nome como corretor de seguros. Nós também temos algumas corretoras que se associam, né? Se associam com a vantagem de ter uma redução de despesa, uma condição técnica mais apropriada, né? Se especializam cada vez mais nas condições técnicas e, se associando, eles têm uma produtividade maior e essas corretoras associadas têm se dado bastante bem. Todas elas trabalhando diretamente com as seguradoras. Nós temos também plataformas. As plataformas é uma corretora onde tem vários vendedores embaixo, alguns são também corretores de seguro, outros são captadores de seguro, orientadores de seguro, e que esses também vendem diretamente para a seguradora. Aí vem as assessorias, né? A assessoria é uma empresa que não é SUSEPAda, ela é uma empresa legalmente constituída, é um contrato. Elas têm um contrato com a seguradora, com direito, deveres, né? E ela representa os seus corretores de seguro, né? A assessoria não vende nenhum seguro. A assessoria não se apropria de um centavo, 0,01% da comissão do corretor de seguros. A assessoria é remunerada única e exclusivamente pela seguradora, porque ela, como assessoria, ela tem que se especializar cada vez mais nos seus corretores, cada vez mais nas políticas de operação, as políticas de aceitação técnica e toda o que envolve uma seguradora e orientar cada vez mais o corretor de seguros. Então, a assessoria é isso, ela trabalha para as seguradoras, mas ela presta serviços aos corretores de seguro para que eles se desenvolvam cada vez mais. A vantagem de uma assessoria, por exemplo, como a nossa, é de que nós temos uma quantidade maior de seguradoras e cada uma com as suas aceitações diferentes, né? Cada uma com as suas políticas de operação diferentes, cada uma com a sua técnica diferente, cada uma com o seu sistema diferente. E nós, como assessoria, nós viabilizamos isso para que cada vez mais o corretor fidelize cada vez mais os seus segurados, né? No que diz respeito às corretoras, quer dizer, elas cada vez estão se especializando mais em seus segurados, né, porque elas precisam dizer ao seu segurado que existe um seguro de vida, um seguro de residência, um seguro de AP, o seguro do automóvel, o seguro da moto, seguro de responsabilidade civil. Garantia, que vem muito forte no mercado. Isso. Bem lembrado, Léo. Garantia também, que é muito forte no mercado. E isso nós praticamos o tempo inteiro junto ao corretor. Como eu costumo dizer que é uma catequese que a gente utiliza junto ao corretor para que cada vez mais ele acredite nele mesmo e cada vez mais ele ofereça aos seus corretores, aos seus segurados, as possibilidades que o segurado tem de risco para que ele cubra essa situação. Essa é uma assessoria. Eu vejo, Santa, um papel, e aí eu vou pedir ajuda para o Wilson e para o Bini me ajudarem a elucidar também esse ponto. Porque hoje, o Wilson, que atua diretamente com os corretores, e o Bini, que hoje vem representando as seguradoras, e eu como corretor, não agora como apresentador, a gente é bombardeado diariamente com uma quantidade infinita de treinamentos.
E para mim, eu já cheguei à conclusão que é impossível a gente saber de tudo. Por isso que tem as assessorias para nos ajudarem. Eu queria que vocês compartilhassem, primeiramente o Bini ali, nessa visão de seguradoras dentro do sindicato, como que vocês veem o papel das assessorias, né? E o Wilsinho também, o papel das assessorias em ajudar a promover, porque nós temos um problema muito grande ainda no Brasil, que é a falta da informação correta e uma contratação, às vezes, muito errada. Nós estávamos num evento essa semana, lá no mês passado, na Santa Rita, e a gente viu ali alguns corretores falando, poxa, mas por que o seguro do condomínio ainda tem o problema com o inversor do elevador que aumenta o dano elétrico? Por que não cobrimos o alagamento? E isso é uma tecla que eu sempre venho batendo. Nós só vamos ter aceitação por parte das seguradoras quando nós gerarmos uma demanda suficiente para que os cálculos atuariais mostrem que o custo vai estar devidamente enquadrado e a seguradora possa falar. Agora a gente tem como assumir esse risco para passar, mas isso também passa pelas assessorias que falam para as seguradoras, né, Bini? É isso mesmo. E complementando, na hora que o Santa Rita começou a contar um pouquinho dessa jornada de assessorias, né? Eu, quando iniciei no mercado de seguros, eu iniciei numa assessoria, né, há 25 anos atrás, e eu noto essa mudança das assessorias, né? O que a gente fazia no passado? Cálculos para corretores, ajudávamos eles a efetivar a proposta e fazíamos aquele suporte operacional do dia a dia, muitas vezes o suporte administrativo. Como você falou, eram corretores que tinham outras profissões, que acabam fazendo seguro, e nós éramos um braço muito mais operacional. Hoje as assessorias são um braço comercial das seguradoras, né? Hoje as nossas associadas, quase todas, né, trabalham com assessorias, e nós chegamos aonde nós não chegaríamos. Atendemos corretores que nós não teríamos braços para atender graças às assessorias. Então, o que eu vejo hoje são assessorias capacitadas, com profissionais dedicados, que conhecem da seguradora que representam. Então, assim, hoje eles representam as seguradoras, eles estão falando em nome da seguradora. Como o Santa falou, eles possuem um contrato com as seguradoras, né, seja de prestação de serviço, do que for, mas eles levam os nossos produtos, as nossas aceitações, tudo aquilo que o nosso time comercial faz hoje diretamente aos corretores, os nossos prestadores, nossos parceiros estão fazendo. Então, nós olhamos também alguns modelos de assessorias que também hoje está muito nichado, e é muito bacana entender. Hoje já existem assessorias que trabalham com monoproduto, né? Trabalham única e exclusivamente com vida, outras com benefícios, outras com grandes riscos, outras que são o varejo, que trabalham com todos os produtos. Então, hoje virou uma tendência, né? O mercado lá no passado trabalhava muito com assessoria, seguradoras entenderam num certo momento que iam abrir estruturas, que iam aumentar suas redes comerciais. E eu não sei exatamente quando isso aconteceu, mas eu noto que de uns 5, 6 anos para cá, as seguradoras mudaram o seu modelo de atuação, seja ela com atendimento online para corretores, seja com atendimento externo, mas o braço assessoria começa a tomar um corpo tão grande nas seguradoras, que você começa a atender muito mais corretores do que atendia no passado, e ter uma representatividade na sua produção. Então, hoje é muito interessante você olhar há 20, 25 anos atrás o que eram as assessorias e o que são hoje. Hoje eu vejo assessorias com quadro de colaboradores tão grande quanto seguradoras. Assessorias que levam... Às vezes até maior. Assessorias que levam sistemas para corretores inovadores. Então, é um mercado que mudou muito, né? Mas eu queria escutar do Wilsinho, né? Qual é a percepção dos corretores hoje, também atendido pelas assessorias, né? Veja, historiando um pouco, complementando o que você disse, que o Santa Rita ele buscou uma informação lá de trás. Em 1970 eu ainda não atuava como corretor. Eu não era nascido, né? Eu não era nascido ainda. Mas me lembro até da minha própria corretora, que nós no começo não tínhamos assessorias, porque a gente atendia
com o account que vinha na corretora, vinha com o disquete ali e atualizava o sistema. Atualizar o sistema. Tinha uma coisa positiva nessa época, porque quando você tinha um problema de um sistema ou alguma coisa que o sistema não dava informação ou estava algum erro, o account via e ele já repassava para todos os outros onde ele atendia. Sim. Então era uma solução rápida. Depois, nesse intermediário, veio a atendimento, na verdade, para ligar lá no call center, né? E as companhias, como você disse, começaram a reduzir os quadros de pessoas, né? E a gente começou a ter necessidade de atendimento, porque, principalmente quem trabalha com automóvel, o índice de frequência de problemas é enorme, né? Todos os corretores aqui sabem, a gente vive lutando todos os dias para isso melhorar, não é verdade, meus amigos? Então, é algo que a gente vem sofrendo. E as assessorias, quando elas surgiram, aquilo que você comentou, era mais para um cálculo, era um mero intermediário. Eu cheguei a ter condições de uma assessoria no passado, que houve um erro e eu fui reclamar na seguradora e falei, não, isso é problema da assessoria, não é comigo. E isso não acontece mais hoje. Hoje, na verdade, as assessorias são verdadeiras representantes, embora exista aquilo que alguns dizem, as antigas e as novas. Eu disse, não, as antigas não, porque a Santa Rita tem 20 anos e conseguiu superar, né, e se modernizar. Mas existem ainda assessorias que ainda estão um pouco no passado, existem aquelas que são monosseguradoras, até porque aquela que é mono, ela tem alguém que é comercial para ela, porque ela procura direcionar o produto para a companhia, embora ela tenha um risco trabalhista, né? A maior preocupação, eu acho que a maioria hoje já é multi, exatamente Sim. por causa do passivo trabalhista, mas hoje, na evolução, as assessorias cresceram muito e está ajudando muito, principalmente o pequeno e médio corretor. Porque o que as companhias fizeram? Reduziram os quadros e ficaram com as grandes. As grandes, eles já querem fazer questão de atender direto. Mas o pequeno e médio corretor, realmente, a gente tem que pedir socorro, porque se não fosse as assessorias, a gente sofreria muito. Não, e até colaborando com o que você está falando, Wilson, tem muitos corretores hoje que iniciam na pessoa física que não conseguem cadastros em seguradoras. E aí a assessoria é uma porta de entrada para ele acessar um produto que às vezes ele precisa também, né? E eu acho que o Syncor faz um trabalho nesse sentido, né? A gente tem captado, participado, inclusive, com a escola, da formação dos novos, para que a gente dê um encaminhamento e também orientação no sentido de fazer um trabalho mais específico para esse corretor que precisa mais ainda de ajuda. Ser melhor capacitado, Sim. né? E você sabe o que é legal, Santa, que eu estava vendo aqui? Eu sou mais novo dessa mesa, né? Mas eu vejo os momentos que vocês passam. Porque hoje, dentro da corretora, como a gente bem trouxe, existem diversos modelos. O Bini comentou que ele começou há 25 anos atrás com assessorias mais voltadas à parte operacional. E aí a gente vê o mercado se destacando, indo para uma área de força de trabalho, de capacitação, de entendimento. Mas hoje a gente já vê outras assessorias também surgindo quer atender o sinistro do corretor, que fica difícil porque hoje ele está especializado no auto, então tem um serviço para isso. Então, nada mais digno da gente ver o nosso mercado evoluindo e a Santa Rita que vem fazendo muito isso até na parte do interior, né, que vocês vêm abrindo novas filiais e principalmente os novos núcleos para atender outras demandas com especialistas, né, Santa? Você utilizou uma palavra muito certa, especialista. E adicionando a tudo que vocês falaram aí, eu posso dizer o seguinte: hoje a assessoria não faz mais cálculo. Não faz mais. Os sistemas já fazem, todos sabem como fazer um cálculo de seguro, né? As assessorias incentivam as pessoas, os corretores a fazerem com que o seu rol de segurados tenha cada vez mais proteção, né? Nós temos um grupo especializado em benefícios, na área de seguros de vida e saúde. E me impressionou muito quando nós iniciamos a operação de seguro-saúde e odontológico,
lá na Santa Rita. Nós convocamos alguns corretores, porque os maiores corretores, os que vendiam já saúde, já estavam ligados às seguradoras e nós não tínhamos acesso a ele, porque no acordo com as seguradoras, quem já está na seguradora e fazendo bons negócios fica, né, sendo atendido direto pela seguradora. E uma das pessoas que nós reunimos numa sala para dar um treinamento, ele disse assim: mas escuta, você me convidou aqui para fazer seguro, mas eu não entendo nada de medicina. Eu acho que preciso fazer um pré-curso de médico para eu conseguir conversar sobre saúde. Daí a gente diz, não, peraí, você precisa aprender algumas coisas para você comercializar, você precisa estudar essas situações aqui no saúde. E hoje nós temos uma produção de saúde extremamente grande, competente. Nós temos 7 pessoas na área de saúde só para ajudar a comercialização do corretor. E o interessante é que o corretor daí chega depois para você e diz o seguinte: olha, eu recebi um agenciamento aqui fantástico, já botei alguém para renovar meus seguros de automóvel e eu vou buscar outros negócios na área de saúde. Então é uma dinâmica muito grande. Mas para isso nós precisamos ter dentro da assessoria especialistas que toda semana fazem treinamento com as seguradoras, com os corretores. E multiplica, né? E multiplica cada vez. Você falou agora, deixa eu adicionar rapidamente o que você falou. Nós fazíamos inicialmente reuniões no hotel, né? Botávamos lá 40, 50 corretores, 60 corretores do hotel. E os corretores iam bonito, faziam uma barba, botavam uma gravata, iam cheirosos, né? De manhã cedo para tomar o café da manhã. Poucos tomavam o café da manhã, mas eles iam lá para rever os amigos corretores que estavam naquele ambiente, né? E o pior ainda era o seguinte, que além de eles não escutarem nada e ficarem prestando atenção no relacionamento, eles chegavam na corretora e não multiplicavam as coisas que estavam acontecendo lá, né? Então, nós criamos outros métodos para cada vez mais o corretor ficar mais integrado nas coisas dos seguros. Todo e qualquer seguro, o corretor de seguro tem capacidade de aprender e distribuir. É só uma questão de ter mais segurança no que ele está fazendo, né? E eu acho que isso é muito interessante, o Bini consegue me ajudar a complementar, nos próprios movimentos que a gente está vendo agora de mercado. Porque nós passamos por um momento nos últimos 5, 6 anos que migramos o mercado muito para o home office, muitas posições para o home office, e grandes companhias, aí, pelo que eu tenho conversado e viajado, conversado com grandes diretores, pelo menos para a parte comercial está acabando essa fase do home office e está voltando gradualmente a presença para se fazer uma força de venda necessária, né, Bini? Eu acho que a força comercial, a rede comercial, tem um sistema híbrido, né, de trabalho que é o de 5x2. 5 dias na rua e 2 em casa, né? Não tem. A área comercial tem que estar na rua, tem que estar visitando o corretor, tem que estar disseminando. Eu acho que a nossa função é essa, né? Estar do lado do corretor, capacitando ele. E as novidades, gente, são todos os dias, né? Todas as seguradoras lançam produtos, mexem em condições comerciais, lançam uma campanha de vendas. E como isso chega até o corretor, né? Com que velocidade isso chega? Então, estamos perto de todos? Não conseguimos, né? O Brasil tem próximo de 59 mil corretores. Que seguradora hoje tem capacidade instalada para atender sozinho 59 mil corretores? Não tem. Até mesmo, né, quando você comenta Santa Rita em outras regiões do Paraná, né? Quantas regiões hoje, aqui na região sul, que as seguradoras não possuem uma sucursal, não possuem um assessor volante? Então, quem está chegando nessa região para atender esse corretor? Talvez esse corretor também não tenha o perfil do atendimento online. Que nós temos que entender, né? O Santa Rita falou, os grandes corretores acabaram ficando, né, nas seguradoras, como o Wilson falou, o corretor médio acabou ficando nas assessorias. Tá. E o corretor que quer ser atendido presencialmente e não quer ser atendido virtualmente? Aquele, né, que ainda usa uma pasta. Exato. E aquele corretor também, Léo, que foi para o home office, fechou sua estrutura, e esse corretor não quer mais ser atendido também pelo assessor externo. Ele quer ser atendido virtualmente. Fala, olha, preciso ser atendido virtualmente. Então, o mercado hoje,
ele está se adaptando de tal forma que nós temos que atender o corretor da forma com que ele quer ser atendido e nós temos que chegar aos corretores de alguma forma. Então, vai ser no online e as assessorias, é bem isso, né? Estão indo para outras regiões que estão vendo lacunas de atendimento. Eu tive presente agora no último mês de fevereiro lá na Maxpar e até me surpreendi que eles levaram 29 corretores de diversas regiões do país e comecei a ouvir problemas, né? O corretor falando isso, falando aquilo. Aí um corretor que estava no meu, você não tem problema lá? Eu falei, não. Mas onde que você fica? Eu falei, eu fico em Curitiba. Mas eles têm loja própria? Ela falou, tem. E aí, assim, a solução para mim de ter pouco problema, né? Porque numa escala, era ter um atendimento próximo. Que o outro corretor que estava numa região de interior, eu lembro lá que era um amigo de São Miguel do Oeste, não tinha. Tinha que rodar 100 quilômetros. E aí o credenciado, o cliente já reclamava. Então, vem uma sucessão de fatores que a assessoria ela entra para preencher essa lacuna no mercado. Eu acho que a seguradora não consegue fazer, né? Eu tive a satisfação aliás, meu pessoal teve a satisfação de ir junto com o Léo lá na Maxpar. E eu diria para você o seguinte, é muito interessante. Os corretores souberam que a gente foi lá na Maxpar e começaram a pedir opiniões, sugestões de como fazer. Então, eu penso da seguinte maneira, o corretor tem muito a aprender, mas nós também temos muito para aprender com o corretor de seguro, né? As carências que o corretor, as necessidades que o corretor, as dificuldades que o corretor tem, né, para convencer os seus segurados e traçar um caminho de profissional no assunto. Por isso nós temos as especialistas lá dentro, que o tempo inteiro ficam conversando com os corretores e, como eu disse anteriormente, catequizando todos. Deixa eu fazer um comentário, bem nessa linha que você falou, Santa, dos especialistas, né? Há uns 2 anos atrás, aí o Silvio vai me ajudar, o mercado de grandes riscos mudou muito, né? Todas as seguradoras apresentavam propostas com 100% de capacidade, o mercado começou a recuar um pouco, os corretores precisaram mudar a sua forma de atuação, precisaram começar a compor painéis de cosseguro e muitos corretores que nós conversávamos não sabiam nem por onde começar. Peraí, até então eu tinha uma proposta, era com 100%. Esse troço é complicado, né? Esse negócio é complicado. Ou eu nunca precisei fazer isso, porque sempre eu tinha uma proposta com 100%. E nós víamos, né, em algumas assessorias com pessoas especializadas que falavam, não, vem para cá, eu vou te ajudar a compor um painel de cosseguro, eu tenho outras seguradoras que são parceiras, acabavam integralizando um risco para o corretor. É justamente isso, né? Especialização. E é isso que o nosso mercado exige cada vez mais, né? E quanto mais difícil o risco, seja de colocação, seja dele ser um risco complexo ou não, mercado de saúde é um mercado que muitos não entravam por receio, né? Por não saber, e você colocar uma pessoa capacitada, né, para visitar com ele, para tirar essas dúvidas e viabilizar um negócio, você cria uma proposta de valor para eles que eles entendem por onde eles estão indo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E Santa, antes da gente ir para o intervalo, quero só te falar uma coisa. Para quem está nos assistindo agora, sabe o que é legal? Se a pessoa voltar para o episódio do dia 26 de fevereiro, nós gravamos um programa lá com o Rafa Ribeiro, que é gerente da parte comercial da Maxpar, tirando as principais dúvidas que os nossos amigos corretores mandaram para mim no meu Instagram sobre como o serviço da Maxpar funciona. Então, mais uma forma deles terem um treinamento aí no YouTube para eles acompanharem sistema ADAS, pneu, proteção de roda, pneu e suspensão, se a peça é genuína, original, então eles vão poder confirmar isso. E agora eu vou pedir pro pessoal, eu vou falar que eu vou fazer uma mágica, tá? Na volta do intervalo vocês vão ver o Santa uns 20 anos mais novo. Só um instantinho. Marlos, você tomou nota de tudo aí, Marlos? Pessoal, a gente vai para um comercial rapidinho e já volta. Bem-vindos a Santa Rita Assessoria e Consultoria,
onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas. Voltamos, pessoal, e como prometido, eu fiz mágica hoje dentro desse estúdio aqui. Eu rejuvenesci o Santa Rita aqui, pelo menos uns 20 anos, acho que dá pra dar pra esse cara aqui que tá do meu lado. Trouxe o Marlos aqui, né, pro segundo bloco. Agora a gente vai falar da parte de inovação, expansão, né, que o Santa já foi descansar. Foi descansar já. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, Léo? Olá, Wilsinho, olá, Bini, tudo bem com vocês? Então, Marlos, vamos pro segundo bloco, né? No primeiro bloco a gente falou muito de como as assessorias começaram. Mas aí agora a gente vai para uma parte de falar de expansão de novos nichos, pessoal. A gente vai falar que os corretores de seguro, né, assim, ó, escutem aqui, tá, corretores? Não vai dar mais para vender só alto daqui a alguns anos, né, Wilson? É, isso a gente vem lutando, vem a cada evento que fazemos, a gente tem alertado, porque, na verdade, o seguro de automóvel, nós sempre falamos, né? Ele representa 70% da despesa de uma corretora, enquanto que o benefício é o inverso, né? Ele representa 30% da despesa e 70% de receita. Então, é um caminho, e não só de benefícios hoje, porque existe hoje seguro-garantia, responsabilidade civil, o próprio transporte, são ramos ali que há uma necessidade de uma especialização e um conhecimento que não é muito difícil, até porque tem muitos cursos que as próprias seguradoras apresentam, mas é uma diversificação importantíssima que o corretor tem que fazer, para que ele tenha, assim, uma sobrevida e também deixe de ter um pouco menos de problemas, né? Exatamente. Para reduzir um pouco essa situação. E aí vem meu amigo Bini, né, representando as seguradoras e falando, o corretor tem que vender mais, porque para equiparar as contas tem que vender todos os produtos, né, Bini? Senão a conta também não vai fechar para o mercado, né? Como o Wilson falou, né, 70% da despesa da corretora vem do automóvel, você pode ter certeza que a menor parte de resultado vem de automóvel de uma seguradora também. Então, toda semana, todo dia, tem um comercial, alguém falando para o corretor, olha, a gente precisa fazer mix de produto, a gente tem que vender benefícios, nós temos que vender residencial, empresarial, previdência, e tem que ter essa diversificação de carteira. Isso é inevitável. E o seguro de automóvel vai continuar existindo, vai continuar sendo o carro-chefe de muita gente, mas pode ser que a receita reduza muito, né? Hoje a gente já vê aí uma queda no ticket médio, essa concorrência de mercado, e como que o corretor consegue manter a sua rentabilidade e o crescimento planejado pelos anos, né?
Eu fazendo um parênteses, eu voltei agora em outubro de Las Vegas do ITC e um dado, conversando com um corretor de seguros, um broker lá, né? Eu questionei, falei assim, quantas seguradoras vocês têm no mercado? Ele falou, mais de 3 mil. E no Brasil? Eu falei assim, 20. Se for falar do mercado grande, do ranking ali, é 20. Eu falei, mas como que funciona? É um monopólio? Eu falei, dá para você interpretar dessa forma. Hoje, assim, as seguradoras elas distribuem, ficam numa guerra de preço, né? E aí, que nem você falou, né, Bini? O ticket baixa, o consumidor, de certa forma, é beneficiado por 1, 2, 3 anos e daí, de repente, se depara com um aumento muito expressivo, que a gente luta como corretor em explicar, né, assim, por que o seguro custava 2 mil. Hoje a gente está vendo aí as franquias que estão cada vez mais altas e novas soluções de mercado sendo criadas para preencher essa lacuna. E aí eu venho e trago para assessoria, né, Marlos? O Marlos ainda tá na parte de alto lá na Santa Rita, então a gente briga muito nisso ainda, né, Marlos? Mas... Léo, quando a gente fala isso daí do automóvel, perfeito, o automóvel, nenhum corretor vai deixar de operar e não vai deixar durante um bom tempo ainda de ser uma parcela significativa, né, Elcinho? Mas o que a gente tem feito? É um trabalho que não é rápido, que nem o Bini falou. É todo dia com a gente comentando sobre o Vida, o Previdência, o RE. E o que agora falando um pouquinho da Santa Rita, com esses nossos 20 anos de experiência, que a gente sempre fala muito, né? 20 anos a Santa Rita, a gente comemorando agora, né? Agradecer a todos os corretores. E o que a gente tem feito? Eu vou dar um exemplo muito prático. Tem um corretor parceiro nosso lá que se ele não está 20, ele está 19, 20 anos conosco lá, que ele abriu a corretora quase junto conosco. E é um corretor que a gente vinha provocando ele, vamos fazer Vida, tem o dia do Vida aqui, vamos provocar. Ele começou a nos ajudar. Opa, fez um ano, 2, 3 sessões no ano, 4, 5 sessões no ano, e fazia. Ele com os produtores lá, 3, 5 apólices, daqui a pouco 10 apólices por dia de campanha que a gente fazia. Depois de 4 anos, caminhando, começo do ano, cheguei para conversar com ele, levei o faturamento dele naquela companhia. Falei, corretor, você tem ideia de quantos % representa tua parcela de seguros de vida conosco hoje? Ele, Marlos, uns 2%. É corretor que faturou mais de 1 milhão conosco. 20% já era. Só que ele não vê a bola de neve que ele foi criando na hora da venda, ele só vê aquele ticket de R$100. É isso mesmo. Ele não senta para ver, analisar o número dele, porque daqui a pouco 20% da receita dele ele não trabalhou lá atrás. Ele está recebendo. Ele criou uma recorrência sem perceber, mas pelo incentivo de campanha do que foi. E muito provavelmente. Um ganho muito maior, né? E ele começa o mês com a despesa fixa dele, muitas vezes já paga. Justamente. Isso traz uma tranquilidade para o corretor de saber, olha, beleza, agora eu posso direcionar meu esforço para onde eu quero ir. Não o que eu preciso fazer. Como você falou, vendeu o seguro de R$100, ganhou ali uma comissão de X. Não, então é melhor eu vender o automóvel que eu vou... E começa essa cultura, e olha a importância, né, de estar falando para o corretor isso no dia a dia, criando campanhas, né, criando o aculturamento. Eu falo que no Brasil a gente não tem um problema de cultura de seguro de vida. A gente tem falta de oferta. Esse é o grande negócio, né? O corretor começou a ofertar, misteriosamente começa a vender. Mas ou ele descobre que o cliente dele já está fazendo com alguém que não é com ele. Não é ele. E muitas vezes é o banco e tá errado. E tá feito mal feito. O capital é de 50 mil. Exatamente. Mas falando no automóvel, o que a gente diz não é para o corretor deixar de vender automóvel. É para ele manter o que ele tem de automóvel. E quem é o melhor, o camarada principal de uma corretora que pode vender e abrir o Vida? O dono da corretora. É ele que tem relacionamento com os clientes. O que ele tem que buscar fazer é uma situação que ele tem que repassar para alguém, fazer as renovações dele, cuidar, e ele buscar uma estrutura de vida ou de benefícios, porque ele que tem a abertura maior com os clientes. Você sabe, assim, que eu... Porque às vezes você verticaliza uma operação. Eu digo um exemplo meu. Sim. Eu tive um exemplo que nós tínhamos muito automóvel. E nós tínhamos aí com a Bradesco, né, algumas agências que vendíamos automóvel na época, de Santa Rita, e tinha um produtor meu que ele trabalhava numa agência que era do BCN, né, e ele acabou me levando, ele saiu da corretora e levou um monte de produção. Aí eu falei com o meu sócio, na época que eu tinha, que era o Alan, né, nós vamos, deixa isso para lá, vamos abrir outro mercado.
Depois, há males que vêm para o bem. Na verdade, hoje nós estamos diversificados e hoje nós representamos aí um automóvel 20%, 25%. Estamos com benefício, garantia, RC e todos os ramos, e saúde. Quer dizer, há alguma coisa que me obrigou a mudar, mas eu acho que se o corretor tiver consciência, ele pode se esforçar sim para buscar uma diversificação sem perder o que ele tem e sim crescer, só que ele tem que investir. Exatamente. Investir numa estrutura. E começa pequeno, ele não vai começar com grandes faturamentos. Exato. Uma coisa que a gente tem trabalhado muito também, Léo, que nem o Santa comentou no bloco anterior, questão de seguro, garantia, transportes, o benefício saúde ali que nós temos as especialistas, é pegar corretor, senta aqui, vamos ver uma conversa franca. O que você tem de cliente, o que você tem de possibilidades, onde você tem alguma dor. Ah, não, eu tenho esse cliente aqui, ele chega para falar do frota. Opa, não, mas você já viu que cabe aqui um VR, cabe garantia, com certeza esse cliente usa uma garantia. Ah, mas eu tenho medo, não tem problema. Vamos lá. Já perdi esse problema. Eu vou 1, 2, 3, 5 vezes com você. A partir da quinta, você tá avião. Fizemos isso faz 2 meses. Exato, Juntos. Justamente. Eu não tinha. Um amigão meu chegou pra mim e falou: se eu fechar esse contrato, eu pago o churrasco. Eu falei assim: eu te ajudo a pagar. Eu falei assim: mas eu nunca vendi dele. Mas você consegue vender? Eu falei assim: consigo. Me dá 5 minutos. Liguei para o meu especialista da Santa Rita e falei: tô precisando. Passa a importância, CNPJ. Léo, tá aqui apresentado os 5 orçamentos de garantia. Tá aí agora. Quer ir para reunião com o cliente? Eu te auxilio, a gente faz o treinamento, tem o treinamento aqui. Porque é simples, né? Ainda mais quando a gente fala de uma grande empresa, a empresa sabe o que é, o que está pedindo e o contrato de garantia oferece. E eu acho que eu bati no ponto do garantia no primeiro bloco, porque a gente já vem conversando há algum tempo, e eu acho que é um momento do mercado que o corretor vai ter que se preparar. Pegando o que o Wilsinho falou ali, perfeito, fiz isso na minha corretora aos 4, 5 anos, destinamos um ramo, onde eu abri mão de 100% da comissão para ele pagar a DA da minha empresa, para mim poder ter mais tempo para explorar outros nichos. E agora, quem sabe, largar um pouco também essa parte massiva do auto para começar a explorar outros nichos. Só que eu escuto uma coisa, Marcos, e o Sim e Bini, que às vezes eu pego e falo assim: o tempo quem quer faz somos nós. Sim. Porque hoje do corretor de seguro o que a gente às vezes mais escuta é: não tenho tempo. E aí o Sim já matou a resposta. Não tem tempo porque o cliente está ligando por uma parcela de atraso, para um sinistro. Para ele como dono da corretora. Para ele como dono. E tudo bem, eu acho que faz parte o corretor atender, se envolver, e é muito importante, e tenho feito isso, de fazer mais do que um contato com o cliente, né? Mas que o segundo contato não seja um contato para perguntar da primeira filha e da segunda filha, mas seja para perguntar: tá, mas e agora que você virou vô? Tá tudo certo com a tua família? Será que você não precisa rever a tua parte estrutural de um seguro de vida? Como que tá a tua empresa? Tá tudo certinho com ela? Tá explorando algum outro nicho? Então, assim, usar essa segunda ligação, usar esse segundo contato, terceiro contato, para que ele também tenha um benefício e tire algo com isso, né? E aí as assessorias, né, Marcos? Vem. Que a gente fala muito isso. Hoje nós temos mais do que 20 bandeiras. Então a gente conhece um pouquinho de cada uma. E eu falo, a gente é a maior propaganda de qualquer segurador, mesmo que não parceira nossa, mas que tem o produto que o corretor quer. Que a gente fala: corretor, liga pra gente. Porque a gente muitas vezes não vai ter a solução daquele produto que ele quer nas seguradoras que nós atendemos. Mas como a gente conversa com várias seguradoras, vários players, na seguradora X vai ter, vai lá. Fala: putz, obrigado, Marcos, obrigado, equipe Santa Rita. Por quê? Auxiliamos o corretor. E vamos pegar lá. A venda do corretor, grande parte se deve ao quê? Relacionamento. A gente com assessoria para com o corretor é exatamente a mesma coisa. Relacionamento e confiança. É uma coisa que se constrói com o tempo, né? Então, o que a gente tem feito também? Nesses bate-papos, algumas soluções que nós achamos, já que eram um dos temas, né, Léo, de inovação, o corretor chega com algumas demandas que nem ele sabe que tem. Não falando de seguro garantia ou de seguro de transporte, mas falando de produtos que podem ser desenvolvidos. A gente estava negociando um tempo atrás para uma questão para seguro de armamento. Opa, uma coisa, tinha volume, dá para sentar e conversar, tendo informação. Então, a gente gosta de sentar e fazer isso com o corretor. É uma parceria, é uma troca, uma via de mão dupla para todo mundo sair ganhando.
E eu acho que as demandas, elas vão surgir cada dia mais, né, Wilson? Eu imagino que vocês lá no Sincor escutam o corretor chegando, o Bini também pela parte de seguradoras ali. Todo dia acho que tem um corretor com uma ideia nova de fazer algum tipo de seguro. A gente tem aí uma diversidade grande disso, e o que temos no mercado, a gente vê, e sempre existiu, todos os dias oportunidades e ameaças. Você tem ameaças de hoje que corretores se incomodam de ilegalidade no mercado que está surgindo, que a gente ainda não sabe o que vai ser, né? Tem uma LOV que está aí atendendo, que a gente não sabe como vai ser, nós estamos lutando contra isso, juntamente com a FENACOR, né? Tem aí associações que talvez essa 213 nos ajude, em função até de uma legalidade, quem não se legalizar pelo menos vai estar irregular, né? Mas essas são ameaças, mas tem muitas oportunidades. Nós temos o privilégio de termos uma indústria que nos disponibiliza produtos atualizados diariamente, simplesmente para a gente usar esse produto sem custo de matéria-prima. A gente tem sim que operar. A gente está assumindo muito serviço, a digitalização hoje dos corretores é enorme. Quando a gente via seguradoras antigamente na área de emissão, era 200 funcionários emitindo. Hoje os corretores é que fazem tudo isso, né? E as comissões estão diminuindo e a gente está brigando por isso, porque eu acho que é um direito da gente pelo trabalho que a gente executa, né? Sim. E eu digo mais, né? O corretor ainda é o produtor de menor custo para uma seguradora, porque ele só ganha quando ele vende. E a seguradora tem o preço dela e ela carrega com relação à comercialização. De mercado, né? Então, é uma luta constante. Eu acho que o importante, o Sincor tem atuado nisso, buscando a proteção, a defesa dos corretores. E vamos aí, eu não vou dar spoiler, mas no segundo semestre a gente vai ter surpresas aí para dar mais apoio, estrutura aí para o corretor. Pô, que legal. De uma forma geral, desde a área de RH até onde tem tido uma deficiência muito grande hoje de procura no mercado, né? Mas a gente está buscando um trabalho aí para apresentar mais para o já está convidado a trazer aqui para o pessoal do Paraná e do Brasil conhecer esse serviço. Notícias boas são sempre bem-vindas. Com certeza. E é legal isso, fazer até um parênteses com o que o Wilson comentou agora dessa questão aí, aproveitar que eu já estou com o Sindiceg e Sincor aqui, a gente já fala disso também, né? Essa questão da LOV, das legalizações. Você sabe, Wilson, que o que mais me... essa é a minha opinião pessoal, né? Eu acho que vai ser muito benéfico a partir do momento que a gente vai ter as associações tendo que cumprir as mesmas regras de seguradora. Então, isso vai trazer uma seriedade tanto para o consumidor. Então, espero, né? Eu estou trazendo como benéfico, desde que se aplique ao rigor do que foi proposto. Por prudência, vamos aguardar a regulamentação. Vamos aguardar, né? Mas assim... Esse é o ponto, né? Que a gente espera que todo mundo esteja nas mesmas regras. Partindo do cenário perfeito, vamos dizer que eu acho que vai ser benéfico até para o próprio consumidor. Porque hoje o que eu vejo, que o mais lesado é o consumidor. Porque eu lá na minha corretora, imagino que você também, assim, pegamos diversos casos. Você também, Marlos, atendendo outros corretores, acaba escutando essas histórias. Do consumidor que foi obrigado a ir numa oficina porque a parceria era naquela, que não tinha o carro reserva que ele contratou na pólice dele, que ele teria se fosse uma seguradora. Então, assim, são movimentos de mercado, né, que a gente tem que enxergar como uma possibilidade de entregar. Eu já vi muitos corretores de determinadas regiões já comentando que estão operando. Isso, para mim, ainda me causa uma estranheza. Eu acho que ainda é muito cedo. A gente tem um mercado que eu acho que é muito mais inteligente a gente a seguir, que são os mercados que estão saindo de sandbox, que são companhias, insurtechs, fintechs, startups que vêm com uma pegada, com uma regularização, com uma já liberação de SUSEP para você operar e trabalhar com... Vamos dizer... Seguradoras mesmo. Vamos trazer a palavra seriedade seguradora já comprovada, né? E atendendo demandas, por exemplo, como a Darwin, que a gente já opera também, que tem um produto focado para um nicho que às vezes não era atendido, a própria ESE, que a gente já trouxe aqui também no podcast, que vem numa pegada um pouco diferente, né, Marlos? Então, são diversas oportunidades que a gente tem, né, Bini? Mas, Léo, olha que legal, você está falando de novas seguradoras, e tem seguradoras que estão no mercado que hoje operam 100% na distribuição através de assessorias. Sim. Muitas, que hoje são seguradoras tecnológicas, que têm uma forma de comercialização diferenciada, mas elas só chegam através das assessorias nos corretores de seguros. Justamente. Né? São as assessorias que estão capacitando, disseminando essas marcas nas regiões. Então é muito interessante você já ter a seguradora
com 100% da sua rede comercial sendo assessorias. Porque é aquilo que a gente falou no primeiro bloco. Hoje, eu acho que as seguradoras elas também sofrem com um grande problema de carência profissional. Recurso humano. Recurso humano para seguradoras. Pô, tem seguradora que, vamos falar a verdade, não vou citar nome aqui, mas é difícil você falar comercial. Parece que a gente sabe mais do que eles, não é, Elzinho? Tô mentindo? Vou respeitar aqui esse Não, mas eu digo não na questão só de Sindiceg, sabe? Não, tô brincando. Eu digo nessa questão mesmo, porque você tem um turnover de mercado. Eu brinco, às vezes, tem gerente que me liga de seguradora e fala, pô, mas você tá com esse problema aqui na seguradora. Eu falei, não, eu tô com esse problema em mais 19, porque eu trabalho com 20, você representa só uma. Né? E o corretor de seguros, ele tem problemas em todos os sistemas. Mas os corretores hoje, é impossível trabalhar com mais do que 6, 7, 8 seguradoras sem ter problema. Porque a diversidade é tão grande de informações, de produtos, que é impossível. Aí eu acho que entra a assessoria, que ela se estrutura mais para dar uma informação mais adequada e até ajuda, pegando na mão, né? Algumas assessorias ajudam pegando na mão do corretor. Que a assessoria ela tem que estar voltada, né, Marlos, para ver esse momento de mercado, ter esse feeling de falar assim, corretor, vou te ajudar aqui porque daqui a pouco vai vir um tsunami, vai levar tudo e você vai ficar vendido no mercado. E a gente, assessoria, não pode ficar na mesma situação que você, corretor. Onde eu colocar 5, 6 bandeiras na mão de um comercial nosso para atender o corretor, porque ele vai cair na mesma armadilha, de certo momento ele vai estar perdido sem saber. Então, que nem na Santa Rita nós temos especialistas por seguradora. Perfeito. Ou seja, quem respira aquela seguradora, respira manhã, tarde e noite, sabe os objetivos e sabe o produto. Ele tem a obrigação de conhecer 100% daquela seguradora para daí dar o suporte para o corretor de forma certa e correta. Posso fazer uma pergunta para você? Por favor. Por curiosidade, até como que é a atuação da assessoria nesse caso. Nós temos situações de corretores da capital e do interior. Hoje ainda temos problemas de guincho, de assistência, principalmente em rodovias, e o pessoal do interior tem uma dificuldade maior, né? Vocês também atendem no interior, porque você disse que estão abrindo sucursais. Vocês têm também problemas com seguradoras nesse sentido? Vamos lá, assim, hoje nós temos atuação porque a gente tem a filial de Londrina, né? Então atuamos com a filial Londrina todo o norte e noroeste do estado e a filial Cascavel, oeste e sudoeste. Então, conforme a seguradora. Mas o que a gente vê, tem sido casos pontuais que têm chego para a gente. Então, determinada época do ano na região A dá problema. Ou seja, aquele prestador daquela região está dando problema. Determinada época lá parou, começa aqui. Então, é uma coisa muito sazonal que a gente tem recebido, porque, obviamente, deu problema, o corretor recorre a quem? A gente, para a gente subir para a seguradora com volume de corretores de produção que a gente consegue captar para aquela seguradora, a gente leva para cima com mais peso. Então, a gente tem visto isso de forma pontual em algumas regiões, com certeza o prestador. E alguma seguradora dá autonomia, por exemplo, de algum tipo de reembolso para resolver o problema? Para assessoria, não. Nunca cabe assessoria essa parte. Tal qual ao comercial da seguradora na ponta, né? Sim. Sempre fica sob gestão da prestadora. Não é nem a companhia, né? Acaba sendo a prestadora que faz o serviço, né? Vou fazer um parênteses agora, né? Eu tive recentemente num treinamento da Allianz, lá na Santa Rita, que eu descobri que a Allianz tem, para uma classificação dos corretores, uma verba de assistência 24 horas. Sim. Que solucionaria. Então, assim... É uma ideia, né? É uma ideia. É que tudo tem duas contas, né, Bini? Aí você trazendo para a seguradora, se você for trazer para dentro do escopo, você torna... O maior risco disso que eu vejo, sabe qual que é? Assim, tornar a exceção regra. Não, veja bem, aqui agora o Marlos acabou de dizer, é uma situação pontual. Então essa talvez seja uma solução paliativa, mas uma verba determinada sem ultrapassar o limite disso. O que eu vejo agora entrando nesse ponto, já que você entrou, que eu acho que é um assunto bem interessante da gente falar, é que está faltando muita condução, às vezes, via call center. E eu acho que daí a assessoria pode ajudar a gente. Que é aquele negócio, para mim, passou de 2 horas, não atendeu o segurado, libera. Acabou. Concordo. Ficou 2 horas, não localizou um prestador, o call center já deveria ter. E aí a gente vai falar de qualquer companhia que funciona dessa forma, que posterga. Os prestadores são os mesmos. E gera muita confusão, né? Porque o cliente fica assim, não, ele falou que estava vindo.
Mas daí você sabe, a gente como corretor que está ali orientando, tá, mas você recebeu o SMS da ativação do serviço, passando a prévia? Não recebi nada. Então a gente sabe que não foi nem ativado, o prestador não está indo, mas normalmente isso é 5, 6 horas depois que o cliente já está lá com família, cachorro, papagaio, tudo dentro do carro, querendo voltar para casa, e são situações pontuais. Eu costumo brincar. É feriado que tá todo mundo na praia, o cara tá lá em Foz do Iguaçu, tá querendo um guincho. Tá todo... A seguradora... A gente teve um volume considerável, né? Gerou sim. bastante barulho. Hoje em dia, acho que tem sido bem mais Eu pontual. acho que deu uma normalizada e tá bem pontual mesmo. Pessoal, devido a horários, eu preciso encerrar o programa, mas eu acho que a gente tinha mais uns 20 anos para conversar aqui, Teremos né? mais 20 anos. Teremos mais 20 anos. Pessoal, quero agradecer muito a presença do Bini, do Wilsinho, do Marlos, do Santa que está aqui, né? Mesmo com a troca. Vem aqui para a câmera, Santa. Vem aqui. Levanta aqui, vamos se despedir. Vem comigo aqui, Arthur. Te vira, abre o close aí. Vamos dar um tchau para todo mundo agora aqui, todo mundo junto. Encolhe a barriga agora, Santa. Abaixa um pouquinho. Consegue? Quer sentar aqui? Senta aqui. Pera aí. Vai, Marlos, abaixa aí. Essa é uma questão de respeito e muito medo. Ó, então, pessoal, obrigado, Wilsinho, Bini, obrigado por terem participado aqui de mais um episódio. Eu não vou saber dizer o número desse episódio, mas provavelmente já seja muito próximo do 100 que a gente está chegando, tá? E já está chegando aí em abril, vamos completar 2 anos de podcast, quase 100 episódios aí, semanalmente. Então, também quero agradecer, antes dos meus convidados se despedirem, as mais de 250 mil visualizações que nós já acumulamos aí no YouTube. Wilson, obrigado por estar presente mais uma vez aqui. Eu aqui agradeço o convite, parabenizando então a Santa Rita pelos seus 20 anos, acho que parabenizo também pelo trabalho que vocês têm feito aí no mercado, a gente tem tido informações positivas da atuação da Santa Rita. Agradeço a presença amiga do Bini, que estamos sempre juntos aí lutando no mercado, né? E vamos ao Brasil, né? Vamos ao Brasil. Que agora é daqui a pouco. É daqui a pouquinho. Bini, obrigado pela presença mais uma vez. Você teve a honra de ser o número 1 do episódio do podcast O Corretor, foi o Bini. Léo, eu que agradeço aí o convite, o Wilsinho também a parceria, parabenizar o Santa, o Marlos por 20 anos de empresa, de história. A gente sabe que no Brasil as empresas mais longínquas são duradouras e resistentes, né? Então, parabéns, que venham mais 20 anos aí pela frente. Quero ver o Marlos aí mais. Quero ver. Vamos fazer a dobradinha depois de volta. Mas muito bacana, Léo. Obrigado. Eu quero ver ele daqui 20 anos nessa posição que ele tá. Marlos, vai, se despede para você ficar de pé. Gente, queria agradecer a todos os presentes aqui, a vocês, corretores. Esses 20 anos só foram possíveis graças aos corretores que estão dia a dia conosco, a nossa equipe, Léo. A gente todo dia fala da unidade de equipe da Santa Rita. É uma coisa diferenciada. Você que chega lá no escritório consegue ver isso da unidade da equipe Santa Rita. Então, obrigado a toda a equipe Santa Rita, todos os corretores, todas as seguradoras e o mercado. Foi muito falado isso hoje. Há 20 anos atrás, a visão da assessoria era uma. Hoje o mercado se consolidou, vendo que a assessoria é uma peça importante para a disseminação e multiplicação de produtos, necessidades dos corretores e informações aos corretores e seguradoras. Obrigado. Perfeito. Pessoal, agora eu vou deixar mais 10 minutinhos de encerramento com o Santa, todo mundo vai embora e o Santa fica aqui apresentando o final para vocês. Primeiro, Léo, você sabe que você mora no nosso coração e a gente sabe que o profissional que você nas áreas todas que você abraça, e a importância que você tem nesse podcast que você faz, nos podcasts que você faz, aculturando cada vez mais o corretor e aculturando cada vez mais algumas seguradoras e aculturando cada vez mais o povo que lida com seguro, né? Da minha parte, eu queria agradecer demais ao Wilson, esse companheiro aí de muitos anos, mais de 20 anos, né? E sempre guerreiro, sempre lutador, sempre estando ao lado dos corretores de seguros e entendendo cada vez mais o corretor de seguros, que é o que o nosso mercado precisa bastante. O Bini, foi uma satisfação enorme saber que você é o titular, né? O presidente do Sindicato das Seguradoras do Paraná e do
do Mato Grosso, né? É muito bacana a gente ver gente interessada, gente jovem interessada em seguros e interessada em cada vez mais desenvolver o mercado de seguros, né? O nosso mercado de seguros não é um mistério, né? A gente pode fazer com que ele seja fácil de entender. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um trabalho agora na área de garantia. Fizemos um trabalho agora na área de... Nós fizemos... Pode ir? Não? Vai. Nós fizemos aí um trabalho na área de garantia. Nós temos uma célula de garantia lá dentro da Santa Rita. Começamos a desenvolver a célula. Nós fazíamos, eventualmente, um seguro-garantia. Hoje não passa um dia sem a gente receber uma proposta de seguro-garantia. Quer dizer, porque os corretores dizem, pô, eu não sabia que era tão fácil assim de entender essa situação. Bini, obrigado. Wilson, obrigado. Léo, parabéns pelo que você faz pelo mercado de seguros. E Marlos, Tamo junto, hein? Vamos trabalhar mais. Obrigado a todos e tenham uma boa noite para vocês. Boa noite. Pessoal, então só minha voz aqui do além, tá? A gente se vê agora no Brasil Sul, como o Wilson falou. Acompanhem que a gente vai ter bastante conteúdo aí para levar para vocês também toda essa parte da importância do nosso sul aqui do país, que leva muita informação, muita produção para esse mercado de seguros aí, parte aqui dessa nossa região. Então a gente se vê agora no Brasil Sul. Marlos, dá o tchau aí para a galera. Gente, obrigado pela participação. Tenham todos boa noite. Bem-vindos à Santa Rita Assessoria e Consultoria, onde a tradição e a inovação abrem portas no mundo dos seguros. Desde 2005, oferecemos, junto com seguradoras parceiras, capacitação e soluções personalizadas para impulsionar a produtividade de corretores nos diversos ramos, como saúde, vida, transporte, garantias e responsabilidades. Nossa matriz fica em Curitiba. Temos filiais para atender os corretores nas regiões Oeste e Norte do Paraná. No entanto, atendemos corretores em diversos estados do país. Acesse nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Venha ser atendido por nosso time de especialistas.